Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Muito bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Seja bem-vindo à oração da manhã. Bom começarmos mais um dia, mais uma semana na presença de Deus, entre irmãos, ouvindo a palavra do Senhor, meditando, nos alimentando daquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Nós estamos já na segunda semana após a Páscoa. Tivemos ontem a festa da misericórdia, um dia tão lindo aqui, nossa casa cheia, que momento maravilhoso que nós vivenciamos aqui com a festa da misericórdia, não é? Então foi graça de Deus. Quem esteve aqui na festa ontem, escreve aí nos comentários quem participou, quem gostou, tomou posse da graça. É um mar de graças, né, que o Senhor derrama sobre nós através do terço da misericórdia. Então realmente foi um dia maravilhoso, uma bênção. E já nos preparando para o próximo Kairos, né, minhas irmãs? Vamos vivenciar agora em maio o Kairos das mulheres, isso mesmo. Então todo mês aqui na Divina Luz nós temos um Kairos, um dia de retiro, um dia onde a gente dedica, né, a estarmos na presença do Senhor o dia todo, com pregação, adoração, e é um dia maravilhoso. Então você que já vivenciou a misericórdia, já participou de cura e libertação com a gente, já sabe como é. Então no próximo mês de maio, nós teremos o Kairos para as mulheres, dia 18 de maio. Então já fica aí a preparação, a expectativa, save the date, marca na agenda, no caderninho, no celular, já coloca aí e vai avisando a todo mundo para a gente poder participar juntinho desse dia no nosso Kairos para as mulheres, tá bom? Então nessa segunda-feira a gente começa a nossa semana sempre meditando a palavra de Deus, nos alimentando, é o nosso combustível, não é? A palavra de Deus é o nosso combustível, é aquilo que nos direciona para toda a semana, porque a gente não pode fazer nada sem estar na presença de Deus, não podemos fazer nada sem ouvir a voz do Senhor nos nossos corações, e Ele nos alimenta através da sua palavra. Então pega a sua Bíblia e vamos abrir lá no Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1, de 1 a 8. Hoje é sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Então, João capítulo 3, versículos de 1 a 8. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, sobre a nossa vida, sobre a nossa semana, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo e dá-nos a graça de um coração cheio de Ti. Venha nos visitar, Senhor, nos esvaziar das nossas preocupações, inquietudes e vontade, para que possamos ficar cheios do Teu Espírito, agindo em cada um de nós. Age, Senhor, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentidos, sobre as nossas emoções, sobre todo o nosso ser. Nós te convidamos nessa manhã, Senhor, fica conosco. Queremos ouvir a sua voz. Faça o sinal da cruz sobre os seus ouvidos, meu irmão, minha irmã, e deseja ouvir a voz de Deus no teu coração, porque assim Ele quer falar. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo, pela intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então vamos pegar a palavra de Deus e abrir lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 8.
e diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és o mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus, em sinal de respeito. Meu irmão, minha irmã, aqui esse diálogo tão bonito de Jesus com Nicodemos, um fariseu, príncipe dos judeus, um homem importante naquela época, né? É membro do Sinédrio. Ele vai ali de noite conversar com Jesus às escondidas, para que os outros não o vissem, para que os outros não criticassem, não julgassem, não o impedissem de estar na presença de Jesus. Ele fala: sabemos que és o mestre vindo de Deus. Eles já estavam vendo os milagres, os prodígios, as coisas que Jesus realizava, e ele fala assim: ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, apesar de todos aqueles homens, fariseus, doutores da lei estarem questionando as atitudes de Jesus, Nicodemos, no íntimo do seu coração, sabia que aquilo não era possível. Um homem não poderia fazer o que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele, se Deus não tivesse enviado. Então, aquele homem que tinha tudo para questionar, duvidar, como tantos outros, ele abre o seu coração. E então ele pergunta para Jesus, né? Jesus pergunta para ele: em verdade digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então Nicodemos pergunta: como pode um homem renascer sendo velho? Como isso é possível? E essa mesma pergunta de Nicodemos é também a minha pergunta e a sua pergunta para Jesus. Agora nós estamos caminhando rumo a Pentecostes. Vivenciamos os 40 dias de Quaresma, um tempo de penitência, jejum, oração, reflexão, introspecção, um tempo profundo de conversão. Vivenciamos a Semana Santa, a Semana Maior, uma semana tão especial para todos nós, na verdade. Chegamos ao Domingo da Misericórdia, a Festa da Misericórdia, e ainda nesse tempo nós estamos nos preparando agora, já nesse tempo de Páscoa, nós estamos nos preparando para o Pentecostes, para a vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre toda a igreja, assim como o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e Maria no cenáculo. Também nós vamos vivenciar isso e experimentar essa graça no dia de Pentecostes, né? Nós vamos celebrar ali. Mas o fato é que nós estamos nos preparando para isso. E essa pergunta de Nicodemos a Jesus, e a igreja muito sábia coloca para nós, para refletirmos sobre isso, nessa preparação até Pentecostes. Como é possível um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Nós sabemos, a palavra de Deus nos ensina que nós só morremos uma vez. O selo lhe é posto e ninguém volta. Não acreditamos em reencarnação, não acreditamos que uma pessoa morre várias vezes e volta num corpo de gato, de cachorro, de papagaio, sei lá, de outra coisa ou de outra pessoa e fica aí nessa vida se purificando, aí tem o karma e nós não acreditamos nisso, nós acreditamos na ressurreição e não na reencarnação. Essa é a nossa fé, não é? Então, ele pergunta: então como é possível nascer de novo? Como será possível? Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, e assim como o Senhor fala para mim e para você: olha, é necessário nascer de novo. Eis que faço novas todas as coisas. E a ressurreição de Jesus
ela vem trazer isso para nós, a vida nova e a esperança. O que era velho, passou, é deixado para trás. A igreja nos incentiva a fazer um bom exame de consciência, a nos confessarmos na semana, na quaresma, na Semana Santa, para a gente vivenciar bem a Semana Santa, para que a gente possa deixar para trás os nossos pecados. Jesus na cruz morre e ali ele tem esse ato de amor pelos nossos pecados, em remissão dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Apaga tudo ali na cruz, para que nós possamos ressurgir com Jesus, né? Há um trecho na oração do sábado de Aleluia, né? Tão bonito que diz assim, uma oração entre as leituras diz assim: ó Deus, à luz do Novo Testamento, nos fizeste compreender os prodígios de outrora, prefigurando no Mar Vermelho a fonte batismal. Olha que bonito, prefigurando no Mar Vermelho a fonte batismal. E naqueles que libertastes da escravidão, o povo que renasce do batismo. Concedei a todos os povos que, participando pela fé do privilégio de Israel, renasçam pelo dom do vosso Espírito. E ele vai dizer, né, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha que oração bonita que é feita durante a vigília pascal, prefigurando ali no Mar Vermelho a fonte batismal. E depois em Romanos também vai dizer para nós que é na morte de Jesus que somos batizados. Olha que coisa linda, né? E Deus permite para nós essa vida nova. Era isso que Jesus estava ali explicando para Nicodemos. E assim também eu e você não podemos voltar ao seio da nossa mãe, mas podemos, pela ação do Espírito Santo, nascer de novo. É isso que você deseja? Eu desejo, tenho certeza que você também. Queremos ser novas criaturas no Senhor, como filhos e filhas de Deus. Queremos renascer na água do Espírito todos os dias. Então, meu irmão, minha irmã, o que ainda pertence ao homem velho, o que ainda pertence à mulher velha, hábitos, comportamentos, palavras, atitudes, o que ainda fere o coração de Jesus e o que ainda nós rejeitamos em nós, não queremos fazer, não queremos agir, mas caímos nessas tentações, caímos nessas reações que muitas vezes nos impedem de caminhar rumo à santidade, que nos paralisam, que nos impossibilitam de fato viver esse novo de Deus em nós. Somos convidados a experimentar isso, essa graça de Deus em nós e a externalizarmos o seu amor e sermos essa face do Cristo ressuscitado para aqueles que estão à nossa volta. Devemos refletir como nós estamos testemunhando Jesus, como nós estamos externalizando o Cristo que habita em cada um de nós. Através da Eucaristia, o Senhor faz morada em nós. E como nós estamos refletindo isso, como você está colocando aí para fora, na sua casa, no seu local de trabalho, nas suas amizades e até mesmo dentro da igreja, como você está externalizando o Cristo que habita em você. Como nós estamos externalizando isso. E como é difícil, na verdade, meus irmãos, porque no dia a dia nós vamos esbarrando na nossa impaciência, na nossa preguiça, na intolerância, na ansiedade, nas palavras negativas, nos pensamentos negativos. No dia a dia, vamos caindo naqueles mesmos erros, nos pequenos erros que nos afastam de Deus. Peçamos a Deus e aos seus santos o auxílio de amar nas pequenas coisas, de ser fiel nas pequenas coisas, porque se a gente não compreende as pequenas coisas, quem dirá as grandes, não é? O Senhor também diz assim para os seus discípulos e Ele fala para cada um de nós. Então, peçamos a Deus essa graça, Senhor, eu quero renascer da água e do Espírito, eu quero me tornar uma pessoa nova, eu quero que a minha vida valha a pena e cada dia da minha vida, cada segundo, eu quero, Senhor, ajudar no processo de conversão de outras pessoas, no encontro de outras pessoas com o Senhor Jesus. Muitas vezes através do meu sim, através do meu testemunho, através da minha fé.
outros podem ser tocados por Ti, Senhor. Então, o que eu ainda não consigo fazer? Aonde, Senhor, eu estou ainda preso ao passado, às correntes da escravidão? Me liberta, Jesus. Peça essa graça ao Senhor. Senhor, eu tenho andado muito impaciente, muito intolerante. Me liberta, Senhor, dessa impaciência. Senhor, muitas vezes o orgulho fala alto ao meu coração, fala alto através da minha voz. Me liberta, Senhor, desse orgulho. Muitas vezes, Senhor, a preguiça, a amorosidade vem tomando conta de mim. Me liberta, Jesus. Senhor, muitas vezes as palavras pessimistas saem dos meus lábios. Quando eu vejo, já proclamei o que não devia. Me liberta, Jesus. Meu irmão, minha irmã, vá pedindo ao Senhor agora o que é necessário para que você possa nascer de novo. O que é necessário você abandonar para viver esse derramamento do Espírito, esse avivamento junto com toda a igreja e se alegrar. Porque, veja, nós estamos num tempo de alegria, esse tempo de Páscoa é um tempo de alegria. Como está o teu coração? Ah, mas eu ainda ando muito triste, meu coração está muito triste, meu coração está pesado, angustiado. Senhor, dessa tristeza, me liberta. Me liberta para que eu possa viver esse novo. Me liberta, Senhor, para que eu possa entender o sentido da minha vida, entender o sentido das minhas provações, porque aí sim não se torna mais fácil, mas quando eu compreendo, eu tenho um propósito para seguir. E o que ainda me impede de seguir esse propósito? Então peça ao Senhor essa graça. E pega a palavra de Deus ainda em João, agora no capítulo 19. Vai dizer assim, João, capítulo 19. No versículo 38. João 19, 38. Esse é o finalzinho do evangelho proclamado também na sexta-feira da paixão. E vai dizer assim: depois disso, depois da morte de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz, né? Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. E olha quem o acompanhou, vai dizer aqui no versículo 39. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando mais 100 libras de mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Veja, olha quem estava ali, cuidando de Jesus, embalsamando, cuidando do seu corpo, junto com José de Arimateia, Nicodemos. Aquele homem, aquele fariseu, ele de fato se converteu. Enquanto ele conversava com Jesus, podemos dizer que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com os discípulos de Emaús, que enquanto Jesus falava, o coração se abrasava. E eles perguntam isso, né? Será que o nosso coração não se abrasava enquanto ele falava conosco? Nosso coração não se enchia? Então, da mesma forma, quando Jesus falava com Nicodemos, ele foi sentindo aquilo. O que será que está acontecendo comigo, né? Os questionamentos foram sumindo, as perguntas, todas elas tinham resposta, né? E algumas que não têm resposta, como muitas vezes também nós temos alguns questionamentos e nem todas as respostas nós temos a todo instante, nós cremos pela fé e aprendemos a esperar e aprendemos a compreender que os desígnios de Deus não são os nossos, mas depositamos a nossa vida nele, não é? Então Nicodemos, naquele diálogo com Jesus, ele é tocado. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. É se abandonar nas mãos de Deus. É deixar-se guiar, deixar-se levar, deixar-se ser impulsionado pelo vento do Espírito e seguir. E ao mesmo tempo mergulhar em águas mais profundas.
Jesus ali naquele diálogo, ele toca o coração de Nicodemos, toca o coração daquele fariseu. E ele passa então a seguir Jesus. Ainda no escondido, né, diante dos outros, mas no momento da morte de Jesus, é ele que ali está. Isso é uma prova de Nicodemos para Jesus. Eu estou aqui, eu acredito. E as suas palavras foram importantes para mim e mudaram a minha vida. A vida de Nicodemos não foi mais a mesma depois do encontro com Jesus. E a sua vida, meu irmão? E a sua vida, minha irmã? E a sua vida? A sua vida mudou depois do encontro com Jesus? A sua vida mudou depois da Páscoa? A sua vida mudou depois da Quaresma, depois de tantos propósitos, depois de tanto jejum? Você que fez abstinência, você que fez um propósito de não mexer tanto nas redes sociais, será que no domingo de Páscoa foi a primeira coisa que você fez? Pegou o celular para ficar lá, acabou a Quaresma, né? Será que aquilo tudo que você deixou de comer, aí veio e falou assim, agora posso comer à vontade, porque acabou a Quaresma. Então, estamos em festa, então vou botar lá, meter o pé na jaca. Né? Não, mas será que tudo isso te causou, te trouxe uma disciplina de oração? Você que se propôs a acordar, né, e a rezar de madrugada, rezar de manhã, rezar de tarde, rezar de noite, você que se propôs a rezar o rosário, agora que chegou o tempo da Páscoa, né, nós estamos vivendo, continuou rezando? Não precisa, agora eu não vou acordar mais 4 horas da manhã, não vamos acordar tão cedo. Mas você continua em oração? A gente, não é porque a gente está no tempo pascal que a gente vai deixar de rezar. A vida de oração, ela precisa mudar. Então, o que essa Quaresma te proporcionou? O que a Páscoa te proporcionou? O que esse tempo que nós estamos vivendo agora está te proporcionando? Que a alegria do ressuscitado traga, de fato, uma nova esperança para a tua vida. Mas os dias são difíceis, sim, eles são. Mas é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E que eu possa viver e renascer da água e do Espírito. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, derrama sobre nós o teu Espírito. Derrama sobre nós, Senhor, esse Espírito e venha nos batizando em Espírito e em verdade. Que assim como o Senhor falou essas palavras para Nicodemos, que essas palavras, Senhor, possam ser colocadas no nosso coração e deem frutos. Nós vimos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 19, que as suas palavras trouxeram uma mudança de vida, de comportamento em Nicodemos. E assim também nós queremos ser transformados. Através da tua palavra, queremos renascer na água e do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar os maus hábitos. Liberta, Senhor, aqueles que ainda estão no vício da bebida, vício do cigarro, vício das drogas, vício das redes sociais. Vem, Senhor, libertando a cada um de nós dos maus comportamentos, das reações negativas, da impaciência. Vai libertando, Senhor, a cada um de nós daquilo que nós não queremos mais ter. Nos liberta, Senhor, de todo orgulho, de toda vaidade, de toda avareza, de toda preguiça, de toda ira, da luxúria. Liberta-nos, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, o Espírito da vida, o Espírito da coragem, o Espírito da esperança, do ânimo, da determinação, o Espírito de santidade. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Em verdade eu te digo, que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo, que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo.
O vento sopra onde quer e você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Que pela graça do Teu Espírito, Senhor, possamos nascer de novo. Possamos ser novas pessoas no Senhor. Uma nova mulher, um novo homem, nascido em Ti, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, dai-nos força, dai-nos ânimos, dai-nos coragem, alegria, para que possamos, Senhor, ser fiéis a Ti em cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. 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 Meu irmão, minha irmã, nós vamos ficando por aqui nessa manhã, nessa segunda-feira, mas quero lembrar vocês que hoje à tarde nós temos aqui o Terço da Misericórdia, às 15 horas no nosso canal. À noite temos grupo de oração lá na nossa casa do Fonseca, na Alameda, São Boaventura, 1068, e também na Capela de Nossa Senhora da Conceição, lá em São Gonçalo, às 20 horas. Você pode acompanhar também a transmissão do nosso grupo de oração aqui pelo nosso canal no YouTube às 20 horas, tá bom? Amanhã a gente volta com a oração da manhã, às 9 horas, e temos à noite também o programa Mulheres, nosso encontro de toda terça-feira. Lembrando as minhas irmãs aqui do nosso Kairos, que vai ser no dia 18 de maio, mês de Maria, mês mariano, a gente sempre faz um dia em homenagem à nossa mãe, né? É um momento muito especial para todas nós, um grande encontro, palavra de Deus, um dia de celebrar a graça de Deus, o amor de Deus em nós, também a intercessão da Virgem Maria, e nos alimentarmos da palavra do Senhor. Então faça a sua inscrição e vem participar com a gente do nosso Kairos dia 18 de maio, tá bom? Amém? Deus abençoe, fique com Deus, um ótimo dia, uma ótima semana para você e para toda a sua família.